Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero começar o vídeo fazendo uma pergunta para você. Que voz você tem ouvido? Quem você tem ouvido? E para falar sobre esse tema, sobre esse assunto bem importante e especial, eu quero ler para você aqui João capítulo 10, a partir do versículo 4. Preste atenção que diz assim: E quando os pastores tiram as suas ovelhas para fora, ele vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Versículo 5 diz: Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Gente, essa palavra é muito forte. Eu acordei hoje pensando nisso. Que voz eu tenho ouvido? Que voz você tem ouvido? E eu quero abordar para você, colocar diante de você 4 vozes que você pode ouvir. A primeira delas, acima de tudo, é a voz do mundo. A voz do mundo. Então, o que a voz do mundo traz? A voz do mundo, ela só vem para lhe distrair, para lhe tirar do foco. Seja qual foco você esteja vislumbrando, visualizando, o mundo sempre vem trazer a voz com a intenção de distrair você. Você já percebeu que quando você está firme na fé, você está focando em Deus, o mundo sempre tenta lhe distrair? O mundo sempre vai tentar tirar você do foco da palavra de Deus, do foco da sua vida espiritual. Então não ouça o mundo, porque o mundo é distração. O mundo não passa nada mais do que isso que a gente vê, né? Quer dizer, a pessoa casa e gasta muito e se deslumbra e passa noitadas, daqui a pouco perde o casamento, se envolve com outra pessoa, não é verdade? O mundo lhe coloca vários prazeres, lhe distrai do foco principal, principalmente lhe distrai da sua vida espiritual, que é a mais importante, é a única coisa que você tem que lhe garante a sua fé e a sua vida espiritual. A segunda voz que eu quero colocar para você, que também pode tirar você da presença de Deus, é a voz do diabo. Sabe que a Bíblia já declara assim: não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar? A primeira coisa que a palavra de Deus quer falar com dar lugar é ouvir o diabo, porque o diabo trabalha pelos ouvidos. Se ele disser alguma coisa para você e você alimentar, você trazer esperança àquela palavra, quer dizer, ele te derrubou, você enfraquece. E a voz do diabo, ela vem para humilhar. Você já percebeu que existem pessoas que estão bem, mas é só ouvir a voz do diabo. E o que a voz do diabo faz com a pessoa? Humilha ela, coloca ela lá embaixo. De repente ela estava lá em cima, mas agora ela está lá embaixo, porque o diabo ele tem esse desejo de humilhar as pessoas, de colocar as pessoas no chão. Não existe coisas mais degradante, mais horrível para uma pessoa ela ser humilhada. Então o diabo ele gosta de humilhar. Às vezes o diabo não quer nem matar alguém, mas só pelo fato de humilhar, quer dizer, para ele já é vantagem. A terceira voz que eu quero abordar para você nesse dia é a sua voz. E o que a sua voz normalmente traz para você, revela para você? A sua voz, ela te engana. Já percebeu isso? Você já percebeu que às vezes quando você ouve a sua voz, você fica triste? Porque a sua voz diz que você não tem condição, você não tem como, é assim mesmo, não vai ter jeito, né? Às vezes a sua voz, ela só te pergunta: por que isso acontece com você? Por quê? Porque tanta coisa ruim acontece com você, então a sua voz te engana e você não pode ouvir a sua voz, você não pode se apegar na sua voz, porque de repente quando você está bem, a sua voz até lhe estimula, lhe coloca para cima, mas quando você está mal, a sua voz lhe detona. Ao invés dela lhe levantar no dia da adversidade, a sua voz não está com você. Mas eu quero mostrar para você agora uma voz que é verdadeira e que traz paz, que é a última voz que a gente vai falar, a quarta e a última, que é a voz de Deus. Você sabe que a voz de Deus, ela traz paz, mas o objetivo principal da voz de Deus é exaltar você. Todas as vezes que você ouve a voz de Deus, a palavra de Deus, voz de Deus que eu falo é a palavra de Deus revelada com responsabilidade. Todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, ela vai te trazer esperança, te trazer paz.
vai fazer você deslumbrar dias melhores, vai fazer você se firmar mais em Deus. Então, é essa voz que você precisa ouvir. E eu quero que você se firme nessa palavra quando diz que as ovelhas, quer dizer, os filhos de Deus, elas não vão ouvir a voz do estranho, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Então, ouça somente a voz de Deus, siga a voz de Deus, descarte toda e qualquer possibilidade dessas outras três vozes que nós falamos, que é a voz do mundo, a voz do diabo e a sua voz. Eu tenho certeza que quando você começar a ouvir a voz de Deus, Ele falando com você, Ele confirmando, o próprio Deus, Ele vai confirmar em você que é a voz dele. E eu tenho certeza que você vai sobressair, superar toda e qualquer situação que você tem enfrentado. Tá bom? Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!